Em 7 de setembro de 2021, El Salvador se tornou o primeiro país do mundo a adotar o Bitcoin como moeda de curso legal. Na data, o presidente Nayib Bukele subiu ao palco cheio de fogos de artifício para anunciar a medida que deveria revolucionar a economia daquele pequeno país. Naquele dia estava sendo instaurada a Lei Bitcoin, e aquela lei garantiria que os impostos poderiam ser pagos em Bitcoin, que as empresas e comércios deviam aceitá-lo como forma de pagamento, a menos que elas fossem tecnologicamente incapazes disso, e além disso instituía que cada El Salvadorenho receberia uma carteira digital chamada de Chivo com $30 em Bitcoin dentro. Tudo isso como forma de incentivo à adoção da criptomoeda. E de fato, em pouco tempo já haveria o dobro de cidadãos possuindo uma carteira de criptomoedas do que uma conta bancária em El Salvador. Mas não parou por aí. El Salvador fez um programa para mineração de Bitcoin utilizando energia geotérmica, criada por um vulcão localizado em El Salvador. E até uma matéria na grade curricular das escolas públicas sobre Bitcoin também foi criada. E sobre isso, cara, eu acho sensacional. Bitcoin nos ensina muita coisa, muito mais além do que só investimentos. Nos ensina a necessidade de não confiar tanto no Estado, de não depender do Estado, de compreender que, na verdade, o modelo que nós vivemos financeiro e até político é extremamente falho, por mais que seja o melhor que tenhamos encontrado até hoje. O Bitcoin ensina sobre livre mercado e ensina sobre muitos outros fatores que eu acho que só beneficiam uma população que saiba sobre ele desde cedo. Mas principalmente, acima de tudo isso aqui que eu já listei, El Salvador criou um programa de reserva estratégica de Bitcoin. Desde março deste ano, de 2024, o presidente Nayib Bukele anunciou que El Salvador compraria um Bitcoin todos os dias, independente do preço em que estivesse, e que essa medida duraria até que o Bitcoin fosse caro demais para se comprar utilizando moeda fiduciária. Junto com isso, foi lançado um site, o bitcoin.gov.sv, onde é atualizado em tempo real todas as informações sobre a carteira fria do governo, a Cold Wallet que eles possuem. E nela a gente consegue ver que eles de fato têm comprado um Bitcoin todos os dias, chegando atualmente a possuir 5.834 Bitcoins, o que são mais de 320 milhões de dólares. Mas não é disso que a gente veio falar aqui. Como vocês viram no título e viram na thumbnail, sim, viemos falar aqui sobre os Estados Unidos e como está sendo desenhado o caminho para os Estados Unidos seguirem El Salvador nessa trajetória. Sem declarar Bitcoin como uma moeda de curso, sem criar uma carteira para distribuir Bitcoin para seus cidadãos e sem muitas das ações que El Salvador fez, mas há a chance de Estados Unidos seguir El Salvador na reserva estratégica de Bitcoin. E é sobre este plano, na verdade, este projeto de lei que já foi criado, que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu basicamente vou destrinchar toda a lei que já foi criada por uma senadora americana e vai ser apresentada no Congresso nos próximos meses, sobre a possibilidade dessa reserva estratégica de Bitcoin acontecer lá nos Estados Unidos. Então já deixa aquele like, vê se você está inscrito aqui no canal e muito obrigado por estarem dando a oportunidade aqui de assistir esse vídeo. Eu tô realmente levando muito a sério o YouTube, então todo o apoio que vocês têm, de ficar até o final do vídeo, de dar um like, de comentar alguma coisa, de compartilhar pra alguém, de se inscrever no canal, isso já me ajuda demais mesmo. Então, por favor, dá uma ajudinha aí, vai. Por favor, me ajuda. Mas bom, eu acredito que desde a fala do Donald Trump lá no Bitcoin 2024, todos estavam esperando algo mais trabalhado sobre essa verdadeira possibilidade dos Estados Unidos ter uma reserva de Bitcoin. Para quem não viu a fala do Donald Trump, a seguir eu vou colocar a fala aí para vocês. Today I am announcing that if I am elected, it will be the policy of my administration, United States of America, to keep 100% of all the Bitcoin the U.S. government currently holds or acquires into the future. This will serve in effect as the core of the strategic national Bitcoin stockpile. E de fato, a senadora Cynthia Lummis criou um projeto de lei chamado de Boosting Innovation, Technology and Competitiveness Through Optimized Investment Nationwide. Ai, ficou difícil o bagulho mesmo, hein? Que pegando a primeira letra de cada palavra forma Bitcoin como acrônimo, né, pra esse projeto de lei. Mas que traduzido significaria impulsionando inovação, tecnologia e competitividade através de investimentos otimizados internacionais. E eu trouxe aqui o projeto de lei pra gente ler junto. Então, uma das primeiras coisas que aparece é ela justificando por que seria benéfico. E ela começa dizendo que o cenário financeiro global está evoluindo rapidamente, com ativos digitais tendo um grande papel na economia mundial. Ela diz também que o Bitcoin tem demonstrado resiliência, tem tido uma grande adoção e servido como forma de troca e reserva de valor por mais de uma década. E aí o terceiro argumento que ela coloca é comparando com o ouro, como o ouro por muito tempo serviu como um pilar financeiro para os Estados Unidos. O Bitcoin representaria um ativo dos anos digitais
digitais para trazer liderança e mais segurança no setor financeiro americano do século 21. Eu não vou passar por tudo do projeto aqui, mas o projeto também fala sobre a forma que deveria ser guardado esse Bitcoin pelo governo, de forma que esteja extremamente segura, tanto digital quanto fisicamente. E fala aqui nessa parte que eles deveriam comprar não mais de 200 mil Bitcoins por ano dentro de um período de 5 anos para chegar a uma aquisição total de 1 milhão de Bitcoins. Ou seja, aproximadamente 5% de todo o fornecimento que existe do Bitcoin. Na verdade, hoje em dia já existe até muito menos do que esses 21 milhões, visto que grande parte disso já foi perdido, né, por roubos, por carteiras que foram esquecidas e transações que foram feitas erroneamente. Então seria uma representação bem grande. Esses 1 milhão de Bitcoins seria muita coisa dos 21 milhões que teoricamente existirão. E ela fala também que para garantir, né, a estabilidade do longo prazo e também a segurança da reserva estratégica de Bitcoin, a tesouraria deveria segurar todos os Bitcoins adquiridos pelo programa de adquirimento de Bitcoins tal, por não menos do que 20 anos. Ou seja, esses Bitcoins teriam que ser rodados por pelo menos 20 anos antes de poderem ser vendidos. E também já tem algumas regrinhas sobre depois desses 20 anos, quanto que vai poder ser vendido e com qual velocidade. Onde não poderia ser vendido mais do que 10% de toda a reserva de Bitcoins em um período menor do que 2 anos. Ou seja, de 2 em 2 anos eles teriam que despejar aí 9,99% de tudo que eles possuem. Então, seria controlado para não gerar depois uma pressão de venda gigantesca no Bitcoin daqui a 20 anos. O projeto de lei também reafirmou o direito à autocustódia, que é algo que tem sido muito questionado nos Estados Unidos, e Trump também tinha falado durante o Bitcoin 2024, declarou apoio à autocustódia. E esse projeto já recebeu apoio do candidato Kennedy Jr. também, que está concorrendo à presidência dos Estados Unidos, e também já foi mencionado por Trump neste trecho aqui. Maybe we'll pay off our $35 trillion, hand him a little crypto check, right? Hand him a little Bitcoin and wipe out our $35 trillion. Onde ele fala que poderiam quitar as dívidas americanas utilizando uma estratégia de reserva de Bitcoin. Bom, ao que parece o negócio tá ficando bem desenhado, só que a gente só de fato vai saber qual que vai ser a conclusão disso tudo mais pra frente, quando ele de fato for pra votação no Senado, no Congresso. E aí a gente vê a opinião dos senadores e dos congressistas se de fato a gente vai ter alguma margem pra provar isso. É difícil, é complicado, o Trump também não vai conseguir fazer isso sem a ajuda do Senado e do Congresso. E eu acho que talvez as pessoas ainda não estejam prontas pra essa conversa. Talvez daqui uns 4 anos, numa próxima eleição, a gente veja isso acontecendo. Talvez até mesmo o Donald Trump, em 2028, aprove um negócio desse bem próximo das eleições para tentar garantir sua reeleição. Mas, de fato, se isso for aprovado, é uma mudança histórica na história do Bitcoin. El Salvador é um país que já gerou muito valor pro Bitcoin ao fazer isso, mas é um país minúsculo, que não tem nem moeda própria, eles usam a moeda dos Estados Unidos. Então, se a gente tem os Estados Unidos comprando 1 milhão de Bitcoins, na verdade eles só precisam de mais 790 mil, porque 210 mil Bitcoins eles já têm. Para vocês verem o quão insignificante ainda é Salvador, que só tem 5.860 Bitcoins. Mas se de fato os Estados Unidos aprova isso, aprova uma medida como essa, eu acho que é extremamente benéfico para os Estados Unidos, porque aí volta aquela questão de vamos lastrear mais o nosso dinheiro, né? Vamos criar mais um valor intrínseco na moeda que eles possuem, o dólar, né? Ao invés de só esse valor de crença que as pessoas têm, eu acho que seria extremamente benéfico para ele. E, obviamente, para o mercado cripto também, né? Com toda certeza. Agradeço todo mundo por terem assistido esse vídeo, tá? Se vocês tiverem gostado aqui, eu vim para contar a história do que aconteceu em El Salvador e também do que pode acontecer nos Estados Unidos. Deixa um like aqui embaixo novamente, qualquer comentário é muito bem-vindo, também me ajuda demais, o YouTube entende que vocês estão engajando com o vídeo e ele recomenda para mais gente. E muito obrigado por estarem acompanhando, tá? Tô postando aqui toda segunda-feira e quarta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Muito obrigado, pessoal, e tchau, tchau.